Irmãos, eu não vou dar o título da mensagem nesse momento, mas no decorrer da nossa reflexão de hoje, vocês vão perceber o que é que a mensagem se trata de hoje. E aí, eu vou pedir a vocês que abram lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Amém? Todos acharam? No versículo 45, e aí vocês vão ver que tem um título, né? Essa passagem fala da parábola do servo bom e do servo mau. Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele usou muitas parábolas para falar sobre as pessoas, dar exemplos e ilustrar como seria os filhos tempos, como seria cada situação onde pessoas iam passar, né? E essa parábola, ela nos ensina muitas coisas. Vamos ler? Mateus 24, versículo 45 diz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não se espera, e em hora que não se sabe, e castigá-lo, a lançar sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola é uma parábola que nos ajuda a refletir muito sobre os nossos dias. E aí, se a gente pegar essa parábola e levar para o nosso contexto de hoje, a gente analisa o seguinte: todos nós aqui, acredito eu, que já passou por algum determinado lugar de trabalho. E eu tenho certeza que todo empregador, toda pessoa que concede trabalho a uma determinada pessoa, o que ela espera daquele funcionário, daquela pessoa, é dedicação, né, ao serviço, a fazer as coisas ali com zelo, né, ter um carinho pelas suas funções. E nesse contexto dessa parábola não é muito diferente. Cristo, ele nos confiou uma missão, a missão de levar o Evangelho aos nossos semelhantes, a cuidar um dos outros e amar ao próximo, né? Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, de que precisamos fazer isso com amor e com carinho para os nossos semelhantes. E tem uma passagem de Ellen White, do livro Serviço Cristão, se não falha a memória, página 7, que o título diz assim: chamado individual.
E é interessante o que está escrito aqui, diz assim: a cada cristão é designada uma obra definida. Deus requer que todos sejam obreiros em sua vinha. Vós deveis lançar-vos a obra de que fostes incumbidos, ou seja, uma obra que nós estamos inseridos a fazer, e fazê-la fielmente. Se cada um de vós fosse um missionário vivo, a mensagem para este tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação e língua. Então, irmãos, a nossa irmã Ellen White, ela dá muitos conselhos, né, nesse livro. Eu acho que, se não falha a memória, foi o último livro que a gente leu, né, do outro Zoom. A gente está lendo agora outro. Eu uso pedir mais e agora o Caminho a Cristo foi... Não, o Serviço Cristão, perdão, foi o anterior. E aí ela diz que nós precisamos estar inseridos no trabalho missionário de Deus. Porque se nós estivermos inseridos neste meio, cada dia, proclamando a palavra de Deus, Cristo virá mais rapidamente para nos buscar. Amém. Esse mundo não tem mais o que dar, infelizmente. Então, o que nos resta é cada dia mais se apegar a Cristo, para que possamos andar com Ele, né, nas dimensões celestiais. E tem uma coisa, irmãos, que eu acho muito importante nós colocarmos em prática. E aí, a gente tem 4 T's na nossa vida que são muito importantes. O primeiro é o nosso tempo. Nós precisamos dedicar mais tempo à obra de Cristo, servindo, cumprindo a missão. O outro T é o de talento. Nós precisamos usar os nossos talentos também na obra do Senhor. Cada um tem o seu, né? Eu costumo, para mim mesmo, eu tenho uma seguinte conclusão de uma coisa. Para mim, dom é uma coisa, de talento é outra. Isso para mim. Não sei o que é que as outras pessoas acham ou a definição correta para isso, mas eu tenho para mim assim que um dom é uma coisa e um talento é outra. O dom, para mim, é aquela coisa que você desenvolve sem tanto esforço. Uma pessoa que, digamos, uma pessoa que ela tem a facilidade de acolher outra pessoa sem nenhum esforço, sempre com um sorriso alegre, sempre bem-humorada. Então, para mim, isso é um dom. Agora, a pessoa que ela se esforça para ser alegre, ser bem extrovertida, e ela faz aquilo ali, ela faz com maestria, ela faz bem, porém ela se esforça. Então, para mim, aquilo ali é um talento. Então, é essa diferença de um para o outro. Outro ponto também que devemos colocar nas nossas vidas é outro T, é o tesouro. Precisamos ter o nosso tesouro em Deus, né? Porque Deus diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, nosso tesouro deve estar em Cristo e na obra de Cristo, né? E o último, que eu acredito que seja muito importante, ou talvez o mais importante de todos eles, é o nosso testemunho. Porque, irmãos, se nós testemunharmos de Cristo de forma errada, de forma equivocada, nós vamos estar passando uma coisa que realmente não é de Cristo. E aí, no lugar de nós atrairmos pessoas para nós, para Cristo, nós vamos expulsar. Né? Eu já ouvi alguns relatos. Ontem mesmo eu conversando com um rapaz, e aí ele tocou no assunto do pastor Fernando, né?
acontecimento com o carro de Gabriela, infelizmente deu um problema, eu precisei levar para a oficina. E aí ele disse, olha, não vai dar tempo mais consertar o carro hoje, e aí a gente só vai dar certo resolver amanhã. Eu disse, não, mas amanhã você pode parar o carro, na segunda-feira você retoma porque... Aí ele disse, mas por quê? Eu disse, não, porque a gente somos adventistas, a gente não resolve nada de sábado. Ele disse, não, mas vocês fiquem lá e eu resolvo o problema. Eu disse, não, mas pode ficar tranquilo. Aí foi quando ele tocou no assunto de Pastor Fernando. Ele disse, rapaz, bem lembrado, o Pastor Fernando realmente, quando ele trazia o carro para cá, ele pedia para que não deixasse, não trabalhasse durante o sábado no carro. Eu digo, pois é. E aí ele foi explicar um pouquinho para o outro rapaz, um colega de trabalho dele. Aí ele disse, mas por quê? Aí explicando lá. Aí ele disse, dizendo que foi do Clube dos Bravadores quando era mais jovem. Aí eu disse, e você saiu por quê? Por que você abandonou? Aí ele explicou lá, disse, não, porque na época o pessoal falava muito, e aí teve algumas coisas que me chateou. Então, o que é que eu quero contextualizar com isso? É que se nós darmos um mau testemunho, poderemos afastar pessoas de Cristo. E infelizmente isso é uma coisa grave para cada um de nós. E nós precisamos ser testemunhas vivas de Cristo, né? E aí, irmãos, Deus dá aqui dois personagens, né? O servo bom e o servo mau. O que seria esse servo bom e servo mau? Na palavra dele, ele diz que ele deu algumas características. E aí ele diz que o servo bom, ele estava cuidando de quem? Dos seus conservos, das outras pessoas, né? E o que é esse cuidar para nós hoje? Nós precisamos cuidar dos nossos irmãos, precisamos orar por eles, precisamos levar a palavra às outras pessoas. Infelizmente tem muitas pessoas que precisam de Cristo, da mensagem, muitos rejeitam, infelizmente, mas muitos precisam da palavra de Deus. Aliás, todos precisam, né? Devemos cuidar deles. Às vezes no alimento físico, infelizmente tem muitas pessoas às vezes que passam necessidade, né? Uma coisa que é muito importante também é nós dar atenção, conversar com nossos amigos, nossos familiares, as outras pessoas. Às vezes as pessoas estão ali amarguradas porque não tem com quem conversar, né? Então isso também é cuidar. E aí, o lado oposto do servo bom é fazer tudo ao contrário, é não dar atenção, é não levar uma ajuda de caridade, né? E aí, ainda mais grave, agredir ou espancar os nossos outros. Nós sabemos que o mundo de hoje vive cheio de violência, né? Se nós formos abrir os noticiários de TV ou até mesmo os canais de comunicação, você vê que é muita violência, que tem hora que a gente não consegue nem enxergar mais um caminho de solução para isso. Pessoas espancando outras. E aí, a gente tem alguns exemplos de um servo bom. O servo bom, ele sempre vai procurar agir com prudência. Ter cuidado ali com o que vai agir, com o que vai falar,
como vai reagir a determinada situação, né? Ele também age com prazer. Não faz uma coisa pelo próximo de forma emburrecida, ali chateado. Então, o servo bom, ele vai agir com prazer ali em servir, se sentir bem por aquela pessoa estar feliz, por aquela pessoa estar animada, né? Outro ponto muito importante é agir com humildade, saber sempre reconhecer quem é, né? Porque todos nós carecemos de Cristo, carecemos da misericórdia de Cristo, e ninguém é melhor do que ninguém, né? Embora pessoas elas tenham facilidade com determinada coisa, mas não é porque uma pessoa ela tem facilidade com qualquer coisa que esteja que o outro não seja capaz, né? O outro ponto é agir com zelo. O servo bom, ele age com zelo. No início eu falei que uma pessoa que tem uma empresa, ela espera que você zele ali pelo patrimônio daquele local de trabalho, né? Não é interessante que o funcionário ele chegue a quebrar os objetos, os utensílios de trabalho daquela determinada organização. E nós também devemos cuidar do que é de Deus, do que é do próximo, porque assim a gente vai nos agir com zelo, com responsabilidade do que é do próximo. E tem um ponto, irmãos, que só é capaz da gente ser um servo bom se nós colocarmos a nossa vida na mão de Cristo. Um escultor, ele pega qualquer tipo de coisa, seja um bloco de madeira, ali um punhado de barro, vamos dizer assim, né? E aí ele começa a modelar aquele determinado material. Se for um bloco de madeira, ele vai começando a tirar pedaços grandes, depois pedaços médios, até que começa a chegar no finalzinho ali da conclusão da obra que ele está fazendo. E nós, quanto os filhos de Deus, para que sejamos assim também, uma obra de arte na mão deles, precisamos permitir isso. Primeiro, Cristo, ele vai tirando pedaços grandes, defeitos grandes que nós vamos ali se apartando daquilo ali. Depois ele vai modelando, tirando pedaços menores. E depois Deus vai trabalhando para finalizar nossa obra. Essa obra ela só finaliza quando Cristo voltar. Amém. Porque enquanto estivermos aqui, nós somos falhos, somos pecadores, e o mal, infelizmente, ele está travado na nossa vida, no nosso ser. Mas Cristo, se nós permitirmos, Cristo modela, ele transforma. Amém. Ele vai modelando cada um de nós, para que nós sejamos habilitados e preparados para o serviço. E nesse momento eu queria cantar uma música, que essa música ela fala um pouquinho de quem realmente deveríamos ser, se quisermos ser um servo bom. E se vocês se sentirem à vontade, fiquem de pé e meditem também na letra dessa canção.
venha o teu reino. Quem me dera ser pra ti um bom filho, quem me dera ser um verdadeiro amigo. Quem dera, Senhor. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos uma vez aqui para entender um pouquinho do teu chamado para nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser um servo bom. Nos ajuda, Senhor, a cuidar um dos outros, a orar, a se preocupar, Senhor, pelo nosso Senhor. Sabemos, Senhor, que essa vida não é fácil. Temos muitos empecilhos, Senhor, que nos distanciam de Ti. Mas o Senhor prometeu um Consolador, o Teu Santo Espírito, Senhor, para se chegarmos a Ti mais uma vez. Nessa manhã, Senhor, cada um de nós queremos ser habilitados, Senhor, para um bom serviço do Teu reino. Para que em breve, quando o Senhor voltar, nos achar, Senhor, em trabalho, em missão, com amor e com zelo a Tua palavra.